E antes que venham, né, porque sempre tem uma patrulha me acusar de falsa simetria, eles inventam as coisas, eu vou logo dizendo que sei muito bem, como qualquer imbecil sabe, a diferença entre o Lula e o Bolsonaro. Brasil, é hora ainda de refletirmos profundamente sobre o momento em que estamos vivendo. E convido a todos a fazerem essa reflexão. Desde os seguidores de Bolsonaro, que ainda não sofreram essa lavagem cerebral, até aqueles seguidores mais fanáticos de Lula e do PT. E antes que venham, né, porque sempre tem uma patrulha me acusar de falsa simetria, eles inventam as coisas, eu vou logo dizendo que sei muito bem, como qualquer imbecil sabe, a diferença entre o Lula e o Bolsonaro. Mas, mais uma vez, eu considero o Lula muito diferente de Bolsonaro, porque o Lula joga no campo da democracia, com toda a falta de escrúpulo dele, e o Bolsonaro não, joga no campo da ditadura. Mas isso não significa dizer que Lula tem carta branca para dizer o que bem quiser entender, sem medir as consequências, e ficar a sua turma de fanáticos aí, absolutamente enlouquecidos, igualzinho os bolsonaristas fanáticos, relativizando. Eu me refiro principalmente agora ao pronunciamento que o Lula fez nesse sábado agora. Sábado agora, véspera da morte do crime lá de Foz do Iguaçu, o Lula fez uma declaração absolutamente chocante em Diadema, poucas horas, volto a dizer, antes da tragédia de Foz do Iguaçu. Solta o vídeo, diretor. E aqui tem um companheiro que eu vi ele aqui, não sei se ele está, o companheiro Maninho. Esse companheiro Maninho, por me defender, ele ficou preso 6 meses, 7 meses, não precisava aumentar o mês, eu estava diminuindo. Ficou preso 7 meses porque resolveu não permitir que um cara ficasse me xingando na porta do Instituto. A Polícia Civil de São Paulo indiciou o ex-vereador Maninho do PT por lesão corporal dolosa. Semana passada, Maninho do PT feriu gravemente o empresário em frente ao Instituto Lula. Maninho está ao lado do filho e dá um empurrão no empresário. Na queda, o empresário bate a cabeça no para-choque do caminhão que passava e fica desacordado. Minutos depois, Carlos Alberto começa a se mexer e é levado até o hospital. Então, Maninho, eu quero, em teu nome, agradecer a toda a solidariedade do povo de Diadema, porque foi o Maninho e o filho dele que tiveram nessa batalha. Olha, vocês vão me perdoar, mas não dá para passar pano numa declaração como essa. Ela é de uma insensibilidade total e absoluta. Ela é de uma irresponsabilidade, sabe, que o Lula foi corrompido por esse cerco de bajuladores, que passam pano e relativizam toda a maluquice e irresponsabilidade do Lula. Bom, principalmente é preciso dizer, quando nós lembramos que o empresário agredido no episódio, que Lula citou em Diadema, sofre até hoje de sequelas físicas dessa agressão. Desculpa, que eu vi hoje a matéria, não sei se é verdade, vou interromper, porque eu vi que ele tinha morrido. Não, eu soube que ele tinha problemas ainda de convulsões. Eu não enfim, sei. Vamos então, conferir aí. Tá? Parece que alguém descobre, enfim. Não, o que eu soube é que uma filha do empresário, chocada com essa declaração irresponsável do Lula, veio a público para dizer que o pai até hoje sofre convulsões, etc, etc. Nós vamos checar aqui. O Carlos Alberto Bettoni foi agredido e empurrado contra o caminhão, que aconteceu, que a gente viu. A história, e essa violência gerou consequências muito graves para a saúde dele. Ele passou a ter sequelas neurológicas e nervosas e foi internado diversas vezes. E ano passado ele foi internado depois de uma convulsão, contraiu Covid e faleceu. Então ele faleceu mesmo, o que, enfim, dá mais um componente aí. E o seu Luiz Inácio Lula da Silva estava sábado agora, elogiando o acelerado, o bandido, o marginal que causou essa tragédia também a uma outra família. O mais grave é que esse não é exatamente um episódio isolado. Lula e os petistas mais fanatizados, igualzinho aos canalhas que seguem o Bolsonaro, têm dado seguidas demonstrações de intolerância com aqueles que não seguem a sua cartilha. Perguntem para a Luísa Helena o que ela já sofreu e ainda sofre por criticar o Lula. Lembrem-se da ameaça de agressão física feita contra a deputada Tabata Amaral, que foi retuitada pelo ator José de Abreu para os seus milhares de seguidores como se fosse um incentivo para que a agressão se consumasse.
Revejam a conversa que eu tive há poucos dias aqui, na Ciro Games, com o deputado federal David Miranda, que trocou um partido aliado do PT, o PSOL, pelo PDT, e agora é ameaçado, agredido e xingado dia sim e outro também. Relembrem, isso eu não esqueço, as manifestações feitas no ano passado pelo impeachment de Bolsonaro. O PT não só boicotou esses atos pelo impeachment do Bolsonaro, como também estimulou seus militantes mais bárbaros e fanatizados, mais radicais, a hostilizar todos nós que subíssemos no palanque para exigir o impeachment do Bolsonaro. Aconteceu na Paulista, eu estava lá. Todo mundo, inclusive a presidente da UNE, foi insultada e agredida pelos fanatizados do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Eu mesmo, junto com a Gisele, sofri uma emboscada e quase fui agredido, me tiraram e me meteram no carro, ao final de um comício na Avenida Paulista. E sabe o que é que o Lula disse quando aconteceu isso? Que eu devo ter dito alguma coisa que eles não gostaram. Isso é o Lula. Em resumo, esse clima de radicalização violenta, de perseguição a adversários, parte principalmente de Bolsonaro. Mas eu não vou fechar os olhos à verdade, e a verdade é que quem criou esse clima é que Lula e o PT têm dado uma boa dose de contribuição para acirrar os ânimos todos os dias, para jogar o Brasil num clima de medo, violência e incerteza que não se via nesse país desde a ditadura militar. O Brasil, meus irmãos, minhas irmãs, está contaminado pelo ódio. E o que deveria ser uma disputa de ideias está se transformando no embrião. Deus nos livre e guarde de uma guerra civil entre esses dois polos radicalizados e sem nenhuma visão de mundo, nem de país, nem de projeto, nem de coisa nenhuma.